Você já se sentiu culpado demais para ser usado por Deus? Já achou que seu passado te desqualifica para viver algo novo? Se a resposta for sim, essa história é para você, porque ninguém ilustra tão bem a força da graça de Deus quanto Paulo, o apóstolo que começou como inimigo da fé e terminou como um de seus maiores defensores. Saulo de Tarso era tudo o que a religião aplaudia: erudito, zeloso, influente. Mas também era o terror da igreja primitiva. Ele não só discordava dos cristãos, ele os perseguia, prendia e celebrava suas mortes. Até que um dia, no caminho para Damasco, tudo mudou. Um encontro inesperado com Jesus virou sua vida de cabeça para baixo. E com ela, o rumo do cristianismo. Como alguém tão errado pôde se tornar tão essencial? Como um perseguidor virou missionário e um assassino de fé virou o autor de cartas que ainda hoje moldam o Novo Testamento? Isso não é só história, é convite. Porque se Deus transformou Paulo, Ele pode transformar qualquer um, inclusive você. Então, se você está em busca de propósito, se sente deslocado na fé, ou simplesmente quer entender como Deus age nos bastidores de uma alma, prepare-se. A história de Paulo vai mexer com você, vai desafiar seu orgulho, curar suas culpas e reacender a esperança de que ainda dá tempo de recomeçar. Poucos momentos na Bíblia são tão intensos quanto o da despedida de Paulo em sua segunda carta a Timóteo. Imagine estar preso, sabendo que a morte se aproxima e ainda assim escrever palavras cheias de esperança, coragem e convicção. Paulo não estava desesperado, estava decidido. Suas palavras ecoam como um hino de vitória, não de lamento. Ele sabia que tinha cumprido sua missão com dignidade e fé. Ele diz: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Isso não é só uma frase bonita, é o resumo de uma vida que queimou por algo maior. Mesmo trancado numa cela romana, sem aplausos nem garantias, Paulo mantinha os olhos fixos na eternidade. A graça de Deus era a sua força e o Evangelho, o seu legado. Esse é o tipo de fé que desafia a lógica. E olha que interessante, em vez de pedir ajuda, ele encoraja Timóteo. Em vez de reclamar da solidão, ele compartilha sabedoria. Essa carta é como um testamento espiritual. Mostra o coração de um missionário que, mesmo sabendo que seria martirizado, se preocupava com o futuro da igreja primitiva. Paulo não queria ser lembrado como herói, mas como servo fiel. Quem lê essa carta com atenção sente um chamado à responsabilidade. Paulo passa o bastão para Timóteo e, de certa forma, para nós também. Ele sabia que sua voz seria silenciada, mas suas palavras seguiriam vivas nas epístolas paulinas e nas atitudes dos que viessem depois. Esse é o tipo de legado que vale a pena construir, não aquele que foca na fama, mas aquele que inspira fé. Se você está passando por uma fase difícil, talvez se identifique com essa prisão de Paulo. Mas lembre-se, uma cela pode limitar o corpo, mas jamais o espírito. A fé não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Deus está no controle, mesmo nos bastidores. Paulo provou isso com cada linha escrita ali, à beira da morte. E agora que sabemos como ele terminou sua jornada, vale a pena voltar e entender como tudo começou, porque ninguém nasce pronto. Paulo foi moldado desde cedo com uma formação sólida e surpreendente como Saulo de Tarso, o estudante brilhante que mais tarde se tornaria o apóstolo que abalaria o mundo. Antes de ser chamado Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso, e não era qualquer um. Saulo cresceu em uma cidade rica em cultura e conhecimento, um verdadeiro centro intelectual da região da Cilícia. Era judeu de linhagem pura, da tribo de Benjamim, fariseu por formação, e ainda possuía o prestígio da cidadania romana. Mas o que mais chamava a atenção era sua mente afiada e sua disciplina rigorosa. Estudou aos pés de Gamaliel,
um dos mestres mais respeitados do Antigo Testamento, o que o colocou entre os grandes pensadores e intérpretes da lei judaica. Se fosse nos dias de hoje, seria aquele jovem que ganha medalha em Olimpíada Bíblica, debate com professores e impressiona em tudo o que faz. Tinha tudo para ser alguém grande e foi, só que inicialmente pela motivação errada. Saulo era zeloso, intenso, determinado. Tudo o que fazia era com paixão, mas sua fé estava enrijecida pela tradição. Ele conhecia a letra, mas ainda não tinha sido tocado pelo Espírito. Isso o tornou um radical. A teologia paulina, que mais tarde falaria de liberdade e graça, começou nos corredores apertados do legalismo. Isso mostra que até os planos bem intencionados podem estar fora da direção de Deus. É interessante perceber como Deus usa até as fases erradas da nossa vida. A formação de Saulo não foi descartada, foi redimida. A lógica que aprendeu com Gamaliel, o domínio das Escrituras, o domínio do grego e do hebraico. Tudo seria fundamental para suas futuras viagens missionárias. Deus não jogou nada fora. Ele apenas realocou cada peça no tempo certo. Se você já se sentiu fora do plano divino porque sua trajetória parece confusa, pense em Saulo. Aquele início, aparentemente equivocado, foi parte essencial do preparo para algo muito maior. É como se Deus dissesse: eu sei o que estou fazendo, mesmo quando você não entende nada. E essa consciência transforma o peso do passado em bagagem para o futuro. Mas por mais brilhante que fosse, Saulo ainda precisava ser quebrado. Era necessário que sua mente se curvasse e que seu coração fosse tocado. Tudo estava pronto: a formação, a influência, o zelo. Só faltava uma coisa: um encontro. E ele viria no lugar mais improvável, na estrada de Damasco, onde o perseguidor encontraria aquele que perseguia sem saber. Antes de se tornar Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi Saulo de Tarso, o terror da igreja primitiva. Estamos falando de um homem que não apenas discordava dos cristãos, ele os caçava com fervor. Atos dos Apóstolos relata que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele não apenas permitia a violência contra os cristãos, ele era parte ativa dela. Era como um caçador religioso com ordens em mãos e zelo no coração. A perseguição à igreja não era um trabalho, era sua missão pessoal. Ele acreditava estar agradando a Deus ao eliminar o que via como heresia. Participou da prisão de homens e mulheres e estava presente na execução de Estevão, o primeiro mártir cristão. Saulo agia como se cada cristão morto fosse uma vitória para a fé judaica. Um detalhe importante: ele fazia tudo isso com convicção, achando mesmo que era justo. Pense nisso: alguém profundamente religioso, inteligente, treinado por mestres, mas totalmente cego espiritualmente. E esse é o ponto: Saulo conhecia a lei, mas não conhecia o autor. A graça de Deus ainda não tinha tocado seu coração. E essa combinação entre zelo e ignorância é perigosa. Ele era, como diz o ditado, uma bomba nas mãos erradas, até que Jesus o encontrasse. É interessante observar que muitas pessoas com dons e força de vontade estão hoje, assim como Saulo, lutando contra o propósito de Deus sem nem perceber. Talvez por trauma, por religião, por má formação espiritual. Mas quando Deus decide agir, nenhuma resistência permanece. Saulo estava em rota de colisão com a verdade e seria alcançado de forma sobrenatural, como só o céu sabe fazer. E há aqui uma lição forte: não subestime quem hoje persegue a fé. Aquela pessoa que você acha impossível de mudar pode ser o próximo Paulo, porque Deus é especialista em reverter histórias. Aquele que antes fazia a igreja chorar, logo estaria chorando por ela. A dor que ele causou seria substituída por lágrimas de arrependimento e amor verdadeiro. Isso é redenção real.
O mais extraordinário é que depois de tudo isso, Paulo passou a sentir na pele a mesma perseguição que causava. O caçador virou caça, o algoz virou mártir. Mas antes de ser perseguido, ele precisaria passar por algo que mudaria tudo, um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E o que acontece ali não é apenas um tropeço, é o começo da revolução espiritual que viria a seguir. Depois da impressionante conversão em Damasco, muita gente imagina que Paulo começou imediatamente a pregar para multidões, mas não foi isso que aconteceu. Em vez de palcos e aplausos, o que veio foi silêncio. Deus o levou ao anonimato, primeiro para a região da Arábia, depois para sua cidade natal, Tarso. Foram anos escondidos, sem holofotes, sem ministério público, apenas lapidação. E é aqui que muita gente se frustra na caminhada. Porque, após uma experiência sobrenatural, esperamos movimento, missão, visibilidade. Mas Deus trabalha diferente. Antes de usar Paulo poderosamente, ele precisava quebrar o orgulho de Saulo de Tarso, desconstruir suas crenças equivocadas e reconstruir tudo sobre uma nova base, a graça de Deus. Foi no deserto que Paulo aprendeu a depender e não a impressionar. Durante esse tempo, Paulo mergulhou no que mais tarde se tornaria a essência da teologia paulina. Ele não apenas estudou, ele reaprendeu a ler o Antigo Testamento com olhos espirituais. Tudo fazia sentido agora, as profecias, os símbolos, a lei, e ele percebeu que tudo apontava para Cristo. Foi nesse ambiente de solitude que nasceram os alicerces das mensagens que transformariam o mundo. Muitos dos maiores líderes espirituais da história passaram por esse tempo de silêncio. Moisés ficou 40 anos no deserto. Davi cuidou de ovelhas antes de governar. E Paulo ficou longe da ação para se tornar alguém que mudaria a ação da igreja. Talvez você esteja num tempo parecido, em que tudo parece parado. Mas, assim como com Paulo, pode ser o tempo exato em que Deus está te preparando para algo grande. O silêncio de Tarso não foi castigo, foi estratégia. Ali, ele aprendeu sobre humildade, sobre ouvir mais do que falar, sobre confiar mais do que agir. E quando o tempo certo chegou, Deus usou um homem, Barnabé. Ele foi até Tarso e trouxe Paulo de volta à cena para trabalhar na igreja de Antioquia. Esse convite marcou o fim do anonimato e o início da fase mais impactante de sua vida, as viagens missionárias. Antes de plantar igrejas, Paulo precisou ser plantado no chão da espera. Antes de influenciar reis, ele foi moldado longe dos olhares. Isso nos ensina que a pressa não é amiga do propósito e que Deus valoriza mais a profundidade do que a exposição. Agora que o vaso estava pronto, era hora de usá-lo para derramar o evangelho em lugares jamais alcançados. Vamos nessa? Chega! O momento em que Paulo deixa o anonimato e assume o chamado que mudaria a rota da igreja primitiva, as viagens missionárias. Foi em Antioquia, com o apoio de Barnabé, que ele deu os primeiros passos como pregador para os gentios. A partir dali, não haveria mais volta. Paulo atravessaria cidades, impérios, mares e perseguições. Tudo para levar o evangelho onde ele ainda não havia chegado. Ele não apenas pregava, ele plantava raízes. Em cada cidade, um novo desafio. Em Listra, foi apedrejado e deixado como morto. Em Corinto, enfrentou a corrupção moral. Em Filipos, foi preso sem justa causa. Mas nada disso o impediu. Paulo não carregava uma mensagem agradável, mas uma verdade viva. Sua fé não era condicionada ao conforto, era impulsionada pela graça de Deus, que o sustentava em cada passo, mesmo em meio ao caos. O mais fascinante é como ele adaptava sua linguagem. Para judeus, falava com base na lei e nos profetas. Para gregos, citava poetas e filosofias locais.
Paulo compreendia que o conteúdo do Evangelho era inegociável, mas sua forma podia e devia ser contextualizada. Essa flexibilidade, somada ao seu fervor, fez dele o maior missionário da história cristã. Ele sabia com quem falava, e isso fazia toda a diferença. Ao lado de nomes como João Marcos, Silas e Timóteo, Paulo construiu um time de ação apostólica. Eles enfrentaram naufrágios, fome, traições e prisões, e mesmo assim seguiam. Ele não fundava apenas igrejas, ele formava líderes. Cada cidade se tornava uma base, cada discípulo um multiplicador. E é assim que o Evangelho se espalha até hoje por meio de gente disposta a pagar o preço. Aliás, é nesse ponto que a teologia paulina brilha com força. Suas epístolas paulinas revelam ensinamentos profundos sobre a salvação pela fé, a liberdade cristã, a unidade do corpo de Cristo e os dons espirituais. Ele não escrevia só com lógica, mas com lágrimas. Cada carta era uma extensão do seu ministério pastoral, cuidando mesmo à distância daqueles que havia ganhado para Cristo. Mas quanto mais o evangelho crescia, maior era a oposição. E não demorou para que Paulo fosse visto como ameaça, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. E mais uma vez ele seria preso. Mas essa prisão não seria um fim, seria uma nova oportunidade de escrever, refletir e impactar. A próxima parada da jornada seria Roma, o centro do império e o lugar do seu martírio. Depois de tantas cidades evangelizadas, tantos discípulos formados e tantas vidas transformadas, Paulo foi preso mais uma vez agora em Roma. Dessa vez, a situação era diferente. Ele já era conhecido, sua fama havia se espalhado e suas cartas circulavam entre as igrejas. Mas, para os romanos e líderes religiosos, ele era um incômodo perigoso. Foi acusado injustamente como um agitador do império e encarcerado enquanto aguardava julgamento. Mesmo preso, ele não parou. De sua cela, escreveu algumas das cartas mais comoventes e profundas do Novo Testamento. Filipenses, Colossenses, Efésios e 2 Timóteo são frutos desse período. É como se a limitação física tivesse expandido sua visão espiritual. Paulo não via a prisão como um castigo, mas como uma plataforma. O seu corpo estava acorrentado, mas sua mensagem voava livremente, impulsionada pela graça de Deus. É comovente ler sua segunda carta a Timóteo, onde ele declara que a hora de sua partida havia chegado. Não há desespero nem revolta. O que encontramos ali é paz. Paulo sabia que havia completado sua missão. Ele fala como quem está pronto, como um soldado que encerra a batalha com honra. E o mais bonito é que ele não lamenta pelas prisões, lamenta apenas por aqueles que abandonaram a fé ou desistiram no caminho. Como cidadão romano, Paulo foi decapitado, uma morte considerada digna segundo os padrões da época. Nada de cruz, como Pedro. Mesmo assim, seu martírio foi marcado por coragem e serenidade. Ele não fugiu, não negou, não hesitou. Enfrentou a morte com a mesma fé com que enfrentou a vida. O fim do corpo não foi o fim da sua voz. Aliás, foi apenas o começo do seu eco através das gerações. Seu sofrimento final não apagou sua alegria, nem sua prisão cancelou sua missão. Na verdade, sua prisão em Roma acabou se tornando símbolo de resistência e entrega total. Ele mostrou que o Evangelho vale mais que a própria vida e nos deixou um modelo de fidelidade que desafia qualquer cristão sincero, seguir firme, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando os dias são escuros. Mas o que Paulo deixou para trás foi muito mais que cartas e lembranças. Ele deixou um movimento, um fogo que ainda arde. Um legado que transformou não só a igreja primitiva, mas toda a história da fé. O impacto da sua vida não acabou com sua morte, ele apenas mudou de forma. E é isso que vamos ver agora, o legado imortal,
de um homem que viveu como servo e morreu como herói da fé. Falar sobre Paulo é falar de alguém que não apenas viveu intensamente, mas que deixou marcas eternas. Suas palavras continuam ecoando, não só nos púlpitos, mas nos corações. As epístolas paulinas formam a espinha dorsal da teologia paulina, usada até hoje para ensinar, consolar e confrontar. Ele nos deu clareza sobre a graça de Deus, sobre o papel da fé, sobre o valor da liberdade cristã e sobre o corpo de Cristo. Tudo isso com a força de quem viveu o que escreveu. Mais que cartas, Paulo deixou um exemplo de vida. Um homem que foi de perseguidor da igreja a missionário apaixonado, de teórico da lei a defensor ardente da graça. Ele rompeu com tradições pesadas, enfrentou gigantes culturais e ousou dizer que Jesus era para todos judeus e gentios. Sua ousadia abriu caminho para a expansão da fé fora de Jerusalém. E isso foi revolucionário. Sua formação como Saulo de Tarso serviu como base, mas foi a sua entrega a Cristo que o transformou em gigante. Paulo mostrou que não basta conhecer o Antigo Testamento, é preciso ser habitado pelo Espírito. Seu legado é também uma aula de como Deus recicla talentos, cura feridas, transforma passados vergonhosos em histórias inspiradoras. Ele é o símbolo da redenção que se transforma em missão. Além disso, Paulo nos deixou estratégias. Plantou igrejas fortes, treinou líderes como Timóteo, Tito, João Marcos e outros. Ele entendia que não bastava converter, era preciso discipular, acompanhar, formar. Sua visão missionária foi estruturada e intencional. Por isso, o que ele iniciou continuou mesmo após sua morte. Hoje, muitas das igrejas que admiramos foram edificadas com base nos seus princípios. Mas talvez o maior legado de Paulo esteja na sua coragem de viver o que cria. Ele não era apenas um pregador, era um exemplo vivo. Sofreu, chorou, sangrou, mas nunca recuou. Sua fidelidade até a morte é o que mais inspira. Ele não foi perfeito, mas foi íntegro. E nos lembra que Deus não busca currículos impecáveis, mas corações disponíveis. E então, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse legado? Vai deixá-lo apenas como uma bela história bíblica? Ou vai se deixar transformar por ele? O mesmo Deus que usou Paulo quer usar você. O mesmo Espírito que o conduziu está disponível hoje. Talvez o próximo capítulo da história da fé cristã seja escrito através da sua vida. E agora que você percorreu a jornada de Paulo, o que ela provocou dentro de você? Será que não está na hora de parar de fugir e começar a viver o propósito de Deus com ousadia? Será que você tem deixado o medo, o passado ou a culpa calarem a sua voz? A história desse homem é a prova de que ninguém está longe demais, errado demais ou fraco demais para ser usado por Deus. Paulo não foi escolhido porque era perfeito, foi escolhido porque estava disposto. Ele nos ensina que a força da fé não está na ausência de erros, mas na coragem de se render. E se Deus pôde transformar Saulo de Tarso, perseguidor implacável, em autor de cartas eternas e missionário incansável, o que ele não poderia fazer com alguém como você? O que falta para você dar esse passo? Comece com o que tem. Ore com sinceridade, leia a palavra com fome de verdade, compartilhe o que Deus tem feito, mesmo que pareça pouco. O mesmo Espírito que conduziu Paulo está disponível hoje e talvez esteja te chamando agora. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana, você encontra aqui reflexões que te aproximam do propósito de Deus. Vamos juntos crescer, aprender e ser luz onde formos. A história de Paulo terminou com um martírio, mas o seu legado, esse continua vivo em cada pessoa disposta a viver com fé.